Olá, meus queridos e minhas queridas. A minha convidada de hoje é uma colega jornalista. Já rodou o mundo, mas hoje ela está na Inglaterra e nós vamos saber tudo sobre a trajetória dessa pessoa que acompanhou até a morte da rainha. Cíntia, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada, Mônica, pelo convite. É um prazer vir aqui falar um pouco dessa trajetória, né? E contar um pouquinho, né, de como Prazer é é os receber uma bastidores. colega que, sabe, que foi desde pequenininha, digamos assim, você começou com isso aos 16 anos? Eu entrei na área já aos 16, no rádio, mas a minha vontade, Era no jornalismo? no jornalismo, né? Passando notícias, através do rádio, mas a minha paixão... Aqui, em Araçatuba? Em São Paulo. Em São Sou de São Paulo. Paulo. Que rádio que Isso. foi? Eu comecei na 9 de Julho, uma rádio católica. Tá. E através de um padre da comunidade que eu participava, ele me convidou por causa da voz. Eu falava que eu tinha muita vontade, que eu queria nem que fosse para dar os recadinhos finais do programa dele. E aí a Você sempre gostou da sua voz? Não, eu nunca tinha visto a minha voz Eu odiava a minha. Com isso, sabe? Eu nunca fui... A paixão que eu tinha pela comunicação era muito maior Certo. do que essa questão da voz, né? Eu sempre quis estar no meio da comunicação. E aí, com 16 você já foi para rádio? Para rádio. Para transmitir notícias. Para notícias. Isso, notícias. Eu dava os recados para ele. E aí despertou ainda mais, né? Eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. A minha paixão pelo jornalismo começou com 12. Né? Eu descobri aos 12 anos que eu queria ser jornalista por causa de um trabalho escolar. De um trabalho escolar? De um trabalho escolar. Eu tinha que apresentar as regras gramaticais de português, mas Meu filho foi assim, igual você, desde pequenininho. No jornalismo também. Ele fazia uma televisão de papelão, gravava as coisas e ele também, com 15 anos, ele tinha um programa na rádio também. Que legal! Não, e é muito legal essa questão da escola ter estimulado. Certo. Né? A escola estimulou para que eu apresentasse as regras gramaticais de uma forma diferente. E a minha mãe que me sugeriu, falou, por que você não faz um programa de TV, então? Percebeu que você era uma comunicadora. E aí ela fez isso, né? Câmera com rolo de papel higiênico, caixa de papelão. E quando eu vi aquilo tudo montado... Você se apaixonou? Me apaixonei. Aí você se formou e foi para onde? Eu me formei, trabalhei em São Paulo por 13 anos, né? Trabalhei na Rede Record, no Esporte Interativo em São Paulo, sempre tudo em São Paulo. Trabalhei na TVT em Rio Preto, que foi a primeira vez que eu saí de São Paulo para trabalhar. Lá você trabalhava interno ou externo? Sempre externo. Sempre externo. E no Esporte Interativo eu fazia interno, né? Apresentava como âncora num programa de esportes. Depois comecei na Record externo, depois fui para estúdio também, como apresentadora de jornal. E sempre foi a minha paixão, assim, Isso sempre gostei muito, tudo em São Paulo, Por 13 anos fiquei e falei, realizei o sonho, né? Tinha tantos outros sonhos que eu tinha, e esse eu falei, bom, agora chegou por causa de uma oportunidade. Jornalismo de bancada, nesses 13 anos de rua e de bancada. E de bancada. Aí realizou o sonho, e como é que você foi para a Inglaterra? A Inglaterra surgiu, eu sempre Tem tive alguma sonho... coisa, assim, antes de acontecer tudo isso? Tem alguma trajetória antes de você chegar à Inglaterra? Eu fui embora do Brasil em 2017, e nessa época eu trabalhava de manhã na Record e no Esporte Interativo à noite. E o Esporte Interativo me convidou para fazer a cobertura da Copa na Rússia em 2018. E eu não falava inglês. Nossa. Então esse foi o ponto, assim, final. Falei, eu preciso... Falar inglês? Falar inglês. Porque eu estava numa época na minha carreira aqui no Brasil, que eu estava escolhendo o trabalho, né? Fora os trabalhos das 2 emissoras que eu tinha, que eu adorava fazer. Eu trabalhava com outras produtoras também, né? Fazendo como mestre de cerimônias ou fazendo reportagens especiais para websites ou para outros jornais. Fiz também muito tempo impresso, né, para algumas produtoras. E eu falei, poxa, se eu falar inglês, então eu tenho uma possibilidade de crescimento e de mercado muito maior, né? E aí fui para a Inglaterra para estudar, pedi licença. Porque aqui no Brasil, por mais que você vá estudar numa escola, não é a mesma coisa. Não é. E eu estudava, né, aqui já. Mas não era o suficiente para que eu pudesse me comunicar da forma... Para você ter a proficiência, você tem que... Ou seja, para você falar... proficiência, como é que a gente pode traduzir numa maneira mais coloquial a proficiência? Fluente, né? Ser fluente, isso. Para você ser fluente, você tem que morar lá. Eu acho isso também. E eu decidi ir passar uma temporada lá, trabalhando e estudando. E quando eu pisei, saí do Quanto tempo você demorou para falar inglês fluente? Para eu me sentir confiante, eu acho, né? Porque as pessoas falavam que eu falava, mas eu não sentia confiança Isso que é quando a gente começa a sonhar em inglês, né? O pessoal fala.
E aí eu me senti confortável 3 anos depois que eu já estava na Inglaterra. 3 anos? 3 anos. Mas eu já sempre me virei, né? Depois do segundo ano eu comecei a me virar muito mais. Já conseguia resolver as minhas coisas sem pedir auxílio, né? Porque eu sempre ficava com dúvida, o receio. Eu acho que vem muito da nossa área também, porque você quer falar com clareza, você quer ser você, né? Isso que eu não conseguia me expressar da forma que eu gostaria. A gente não quer quebrar o galho, né? Não é isso? A gente quer ser perfeito, né? Aham. Que é o difícil. Eu acho que eu coloquei essa sobrecarga muito grande no início, que eu tava lá. E aí eu me senti confiante mesmo depois dos 3 anos que eu estava lá, mas depois que eu cheguei, não quis mais vir embora, larguei tudo, pedi demissão, fiz todo o processo por procuração, porque eu não queria voltar para o Brasil nem para fazer esse processo de demissão. Nem para fazer o processo. O que te encantou tanto lá? Eu falo para todo mundo que foi uma sensação, né? Sabe quando você viaja e volta para casa e fala, nossa, graças a Deus eu tô em casa? Eu senti essa sensação, tô em casa. E mesmo antes de ter iniciado o estudo, antes de ter começado a trabalhar, eu falei, é aqui que eu quero ficar, tô me sentindo em casa. E aí o meu marido até brincou comigo, ele falou, mas você não viveu nada ainda, você acabou de Seu marido foi com você? Ele foi comigo. Nós nos casamos para ir, né, por causa da cidadania, então, porque eu pudesse passar o direito para ele. Seu marido nós também nos é jornalista? casamos. Não, ele é editor. Ah, ele é editor. Ele é editor. Tá. E aí nós fomos juntos, ele falou, mas não aconteceu nada ainda, daqui a pouquinho essa sua vontade de ficar aqui passa. Você vai querer voltar pro Brasil, ainda mais brasileiro, né, que tem essa vontade enorme de voltar pro Brasil. E aí Principalmente num país tão diferente, né? Muito diferente. Nós estávamos consolidados profissionalmente, né? Ele também. Ele como editor e você como jornalista? Ele já tinha mais de 13 anos de SBT. Ah, ele era do SBT? Então ele já tinha uma carreira consolidada, também pegou esse período de férias para ficar uma temporada lá comigo. Ele ficou até que ano no SBT? Até 2017, que foi o ano que nós fomos embora. E ele ficou 12 anos, quem sabe eu não cruzei com ele lá em São Paulo. Com certeza, com certeza. Ele ficou muitos anos lá, trabalhando no jornalismo lá. E mesmo com os desafios, eu sempre gostei muito de lá. Acho que as oportunidades lá fora, é difícil até explicar, né? As oportunidades num país de primeiro mundo, desenvolvido, então são muito maiores. Eu acho que quando a gente sai da bolha aqui do Brasil, a gente tem possibilidade de crescimento muito maior, né? Possibilidade de estudo. E aí foi o que me encantou, de ver pessoas... Principalmente como o Brasil está hoje, né? Sempre foi, mas hoje... tô nem falando assim, o Brasil parece que... Quando a gente pensa que o Brasil parece que anda para trás, não sei. Mas o seu marido também trabalha na área de edição lá, hoje? Não, hoje não. Hoje ele trabalha com você? Não, ele mudou de carreira, tem 2 anos, hoje ele é tatuador. Ele é tatuador. Por isso o braço bonito desse jeito. Eu fui a cobaia dele no começo. Ele sempre gostou? Não. Não? Ele sempre gostou de arte. Tá. Né? Ele era designer gráfico, editor de 3D, faz animação, editava vídeo. Sempre gostou de pintar, então ele faz telas. Ele sempre teve esse lado artístico muito aflorado. Como é que entrou por um convite. Fizeram um convite. A tatuagem na vida dele. Viram as telas dele no nosso escritório. E aí perguntou se ele era tatuador. Ele falou, não, eu só faço telas. Ele falou, nossa, mas com um desenho tão bonito desse, você deveria... É uma responsabilidade muito grande, né? A tatuagem, eu acho. E aí despertou essa curiosidade nele, ele falou, vou estudar isso. E aí tem 2 anos já que ele é tatuador, ele trabalha só com isso. Trabalha com edição com os nossos trabalhos, né? Tá. Porque nós temos uma agência lá hoje, então ele me ajuda muito. Você tem uma agência e tem o canal chamado Na Vibe, né? Isso. É isso? Você trabalha mais na agência ou no canal? O canal é nosso canal no YouTube, Sim. Que veio com... A vontade de fazer o canal foi essa vontade de transmitir os serviços para a comunidade brasileira. Quando nós nos mudamos, não tinha tanta informação no YouTube. Então, nós encontrávamos muitos vídeos, né, no YouTube, mas sempre de compras, lugares para comer, mas não de serviços. E eu achava que faltava isso, porque quando a gente chegou, onde é que eu faço, por exemplo, para abrir... Você me disse que tem 400 mil brasileiros na Inglaterra, é isso? Hoje, não, só em Londres, só em Londres. Em Londres, não. 200 mil brasileiros. 200 mil em Londres. Isso. Sendo que tem muitos com nacionalidade, que é brasileiro, mas que tem a dupla nacionalidade, a nacionalidade estrangeira, que também estão morando na Inglaterra. Moram lá e não entram na contagem como brasileiros. Não entram na contagem como brasileiros. Então, a nossa comunidade lá é muito grande, é muito forte, né?
E é possível encontrar tudo hoje na Inglaterra. Eu digo que a segunda, no bairro onde eu moro principalmente, eu digo que a segunda língua mais falada lá é o inglês, a primeira é o português. De tantos Você mora brasileiros. numa comunidade de... Eu Você moro mora num bairro onde de as pessoas maioria... falam que é a Brasilândia de Londres, né? Então tem É? muitos brasileiros, a comunidade é Aham. muito grande mesmo. Aí os serviços que vocês oferecem são pessoas que falam português ou indiferente? Indiferente, Tá. indiferente. Então hoje nós temos, né, eu digo como fontes de renda, nós temos a agência que se chama Na Vibe Media, onde nós trabalhamos como social media para as empresas de lá, então é indiferente se são Uhum, brasileiros, ingleses, indianos. uhum. Nós temos o canal hoje, que também é uma fonte de renda para a gente, né, no YouTube. E aí ele tem a tatuagem também, né? Então a gente tem vários serviços Uhum. em que a gente presta para a comunidade brasileira lá. E você tem um app, né? E o aplicativo, é verdade, aí tem um aplicativo para a comunidade brasileira. Esse é somente para a comunidade, um aplicativo de produtos e serviços. E a gente pensou nesse aplicativo justamente para De unificar. tudo. De tudo, de tudo. Porque as informações não estavam centralizadas num único lugar. Então, se o brasileiro recém-chegado na Inglaterra precisa do serviço de um cabeleireiro, por exemplo, ele sempre procurava nos grupos de Facebook ou grupos de WhatsApp, e você depende de uma outra pessoa te passar uma informação em que não é confiável. Certo. Então, você fica na mão de outras pessoas terem a disponibilidade também de te indicarem alguma coisa. E aí a gente pensou no app justamente para unificar, para que você tenha a sua independência e possa checar. O que mais as pessoas procuram? Nossa, de tudo. De tudo. De tudo. Então, médicos, né? Porque tem pessoas que estão lá e não falam inglês, então... Ou preferem o serviço do brasileiro, dentista, se você quer um contador, se você precisa de um advogado, se você precisa de um veterinário que fala português. Então, tem todos esses... Tem uma gama de serviços, né? Restaurantes, pizzaria. Então, no aplicativo fica muito mais fácil de você encontrar. E aí você consegue ver o review, a distância babá que está perto de você. Então tem todos os serviços, muito mais fácil para você conseguir encontrar, sem precisar de uma outra pessoa te dar uma indicação, por exemplo. E você faz um trabalho também, todo um trabalho para quem quer ir morar lá, não é isso? Isso é através do canal, né, com as informações. Então, quando nós pensamos no canal, foi para oferecer esses serviços, porque as pessoas sabem que o custo de vida na Inglaterra, por exemplo, é muito mais barato, né, que você ganha muito mais trabalhando fora. Mas como é que você faz esse processo para ir morar até lá? Né? Tem muita gente que arrisca. Como é que você consegue um emprego, por exemplo, né? Então, o canal foi Primeira pensado coisa é falar inglês, isso. né? A primeira coisa é falar inglês. Primeira coisa é falar inglês. Falar inglês fluente. Né? Ainda é possível, Mônica. As pessoas acreditam que é difícil você conseguir arrumar emprego fora se você não fala a língua. E eu sou a prova de que é possível, né? Porque quando eu cheguei eu não falava nada de inglês, né? Muito pouco. E eu fui trabalhar como faxineira. É óbvio que é difícil. Sim. Nessa jornada, foi uma jornada, acho que não é só difícil, é dolorida. Porque você não consegue se expressar. Então, você depende do aplicativo. Você larga aqui, onde você estava no auge da sua profissão, tá? Aí você chega num lugar para estudar e vai trabalhar como faxineira. E fui trabalhar como faxineira. Você ficou quanto tempo fazendo isso? Eu fiquei um ano e pouquinho fazendo faxina. Até que você se sentiu segura na língua de trabalhar com outra coisa? Não, eu saí da faxina e fui trabalhar como dental nurse, que é auxiliar de dentista. Porque eu já falava um pouco de inglês e eu era... Mas você tinha essa experiência? Nada. Eu fui estudar lá. Tá. E eu fui estudar lá por causa da necessidade da comunidade. Então, o dono desse consultório é um iraniano. E ele percebeu que o número de brasileiros que procuravam lá a clínica dele por causa de um dentista brasileiro era muito grande. Então, os dentistas brasileiros, eles são conhecidos no mundo inteiro como ótimos dentistas, né? São. E aí ele percebeu o mercado. Então, ele contratou mais dentistas brasileiros. Todo o staff, né, toda a equipe que trabalhava lá eram de brasileiros. E mesmo os dentistas que não são brasileiros, ele preferia que tivesse uma auxiliar brasileira para conseguir traduzir para eles. Certo. E aí eu trabalhei nesse consultório quase uns 2 anos antes de começar o canal. Então eu saí para voltar para minha área. Esse insight do canal? Foi durante a pandemia, porque eu sempre passei muita informação através do Instagram, de tudo que estava acontecendo no Reino Unido. E aí, produtoras minhas que tinham trabalhado comigo aqui, sempre me chamavam para fazer entradas ao vivo nos jornais aqui do Brasil. E diversas emissoras. Eu entrei na Globo ao vivo.
Entrava, na verdade, convidada para falar como é que estava a situação do Reino Unido durante a pandemia. E aí eu ainda falei para meu marido, eu falei, poxa, todos os dias eu entrava umas 3 vezes ao vivo. Então as pessoas têm necessidade de saber o que estão acontecendo. E o que eu acho legal da nossa profissão é essa questão da credibilidade, né? Então se as pessoas estão chamando é porque elas confiam no que você fala. E eu transmitia muito isso através do meu Instagram também. E eu falei, então se as pessoas têm interesse de saber, não posso deixar na mão de algumas emissoras se a gente tem internet disponível. A gente tem o nosso canal hoje, né? Não é isso? E aí a gente teve a vontade de criar o canal e começamos assim. E aí eu quis transformar ele justamente num serviço para a comunidade. Então, nós começamos, né, aproveitamos esse hype da pandemia, onde as pessoas estavam buscando o que estava acontecendo ao redor do mundo. Então, eu entrava com notícias em live falando do que estava acontecendo não só na Inglaterra, mas em toda a Europa. E é essa questão da nossa profissão que é muito legal, que a gente não fica contente com uma informação, você está sempre buscando. E como foi a pandemia lá? Foi tudo trancado igual aqui? Foi tudo trancado. Durante 2 anos, o país ficou fechado para tudo. Então, eu tive mais de 4 voos cancelados para vir aqui para o Brasil. Então, estava muito difícil mesmo, assim. As políticas públicas lá mudaram extremamente durante a pandemia. E a gente aproveitou, né, esse tempo que nós tivemos quando o país estava todo fechado para... No canal. No canal. Refocamos no canal. E aí começamos a trazer informações sobre tudo. E aí as dúvidas que as pessoas começavam a mandar, por causa das coisas que a gente compartilhava, fez com que a gente continuasse produzindo muito mais. Porque as dúvidas eram, poxa... Nisso o canal foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo. Vocês têm quantos inscritos? Hoje nós temos 150 mil inscritos. Bastante, né? Temos bastante. E aí hoje o canal virou um canal de referência e a gente virou... fonte, né? Essa ponte também entre os brasileiros que estão aqui e desejam viver fora e não sabem o processo, como é que funciona. Então, a gente atualiza, a gente mostra hoje de tudo, né? Um médico, vamos pegar um exemplo, um médico que quer ir para lá, ele tem que fazer a prova da língua, né? Não é isso? E um revalida? Não, isso depende muito de área. Mas o médico, por exemplo, dentista, sei lá. Eles precisam do SIC-SI, que é uma licença para atuar na área lá, tem que fazer a prova de inglês, isso é obrigatório, né? Esse deveria ser, tipo revalida, né? Aí não precisa revalidar diploma na área da saúde, mas ele precisa dessa licença, que ele também precisa fazer uma prova, né, para tirar essa licença, e aí ele pode atuar, seja médico, dentista, então eles conseguem atuar, mas isso varia muito de área. Então, tem área que ele vai precisar apresentar o diploma, né, fazer um curso extra, um semestre extra numa universidade para tirar a licença para atuar lá. Então, algumas áreas mudam porque são órgãos diferentes, né? Como aqui no Brasil, né? Tem o CRM que valida. Então, lá funciona dessa forma, então depende de áreas. E aí eu fui estudar isso também, como é que os brasileiros podem viver legalmente aqui? Porque a maior dúvida das pessoas, muita gente quer ir... Como é que as pessoas podem viver legalmente lá, não tendo, por exemplo, a cidadania europeia, né, de alguma cidade. Agora não tem mais isso porque a Inglaterra saiu, né? Não é isso? Então, isso, desde 2020, dezembro de 2020, né, quando teve o Brexit, hoje somente com visto de trabalho, né? A forma legal mais rápida. Ou estudo, né? Para estudo, somente se for mestrado, um bacharelado. Para estudar inglês não tem essa possibilidade mais, MBA também não pode visto, mais? Pode. Consegue. Consegue visto também. Então, mas só para inglês que não. Estudo de inglês não tem direito a visto. Não tem direito a visto. Para estudar inglês, não. Não. A não ser que você vá para uma universidade. Mas é muito difícil, né? Muito caro. Porque para a universidade você já precisa ir falando inglês, né? Então, sei, falando inglês. E deve ser muito caro também. É caro. Né? O ensino no Reino Unido é particular. As escolas... para as crianças, elas são do Estado, né? Você não precisa colocar... São públicas, né? Não precisa colocar em escolas particulares. A maioria, mas existem escolas particulares também. Sim, mas não há necessidade, né? Não, eu com a experiência que eu tenho, eu acho que por uma classe econômica social muito elevada para colocar um filho numa escola particular, né? As públicas suprem. Mesmo para competir para uma universidade, né? Elas são ótimas, elas são ótimas. Uma universidade topo, mesmo as escolas públicas, elas vão dar essa base, dão toda assistência. Saúde também, né? Saúde também. A gente tem, hoje em dia, um problema muito grande, assim. Desde a pandemia ficou muito aflorado essa questão da saúde pública lá com o NHS. Nós atingimos números lá que nunca foram vistos de filas aguardando atendimento,
que nunca tinha sido visto antes. Mas o número de imigrantes também aumentou Porque assim, muito grande. o que se sabia da Inglaterra, então, que era uma excelência na saúde pública, né? Essa visão que a gente tem daqui. De- O NHS ele é um ótimo sistema de saúde, ele foi inspirado, inclusive, no SUS, né, no nosso SUS aqui Olha, do Brasil. só que Então lá funciona. tem muita A gente, tem lá que diferença é funciona. Tem muita gente que não sabe, mas Ah. o NHS foi criado com Eu não digo assim que a gente possa falar mal do SUS, porque a gente ainda tem, Tem. né? Assim, a gente ainda tem. A pessoa não vai... Tem casos de negligência? Tem. Tem pessoas que morrem por negligência? Tem, mas a pessoa não vai morrer na porta do hospital. Ainda tem o SUS, ainda tem um posto de saúde, ainda consegue fazer uma cirurgia gratuita e tal, onde muitos países não conseguem, né? Não é uma Inglaterra, né? Mas... O que eu acho melhor do sistema de saúde brasileiro comparado com o NHS é porque nós temos uma política de prevenção muito grande, que na Inglaterra não existe. Não tem? Não tem. Então, na Inglaterra, o tratamento é excelente, mas você tem que chegar lá morrendo. Você já chega Diferente com a do doença, não tem Brasil. prevenção. Não tem prevenção. Né? Ou com a doença, Então, aqui ou a com- política de prevenção é muito grande. Exames. Então, nós que somos mulheres, por exemplo, o Papa Nicolau é recomendado você fazer todos os anos. Para mulheres acima de 30 anos na Inglaterra é de 5 em 5 anos. Então, para nossa cultura brasileira, isso é muito diferente. Sim. Né? O pré-natal, por exemplo, é muito diferente. Uma mãe faz ultrassom pelo NHS 2 vezes só durante toda a Muito gestação. pouco, né? Pouco. Muito Para pouco. nossa cultura, para eles é normal. Né? Então, tem algumas diferenças que para nós brasileiros a gente estranha um pouco. Né? Mas existem explicações científicas para tudo, né? Eu fui pesquisar o porquê uma mãe não faz, eles têm uma explicação científica para tudo. E é cultural, né? É cultural. Mas eu percebo isso, que não tem uma campanha de prevenção muito grande. Né? O NHS, ele te dá todo o suporte, sim, mas... E a prevenção é que você poderia ter... Não sei, a prevenção é uma economia, né? É. Porque se você prevenindo, você gasta menos. Né? Exatamente. O sistema gasta menos. Voltando ao seu canal, qualquer pessoa que queira aí vai conseguir uma colocação, ou tem pessoas que falam, não dá, não tem condição. Existe essa diferença, assim, não é para todo mundo. Tá. Né? Não é para todo mundo. Hoje, Qual é o perfil? Hoje, para conseguir um visto de trabalho, você tem que ter um diploma universitário. Tá. Não é para todo mundo. Exceto algumas sazonalidades. Então, por exemplo, quando é época de colheita, eles abrem vistos de 6 meses para trabalhar em fazendas. Então, tem essa possibilidade. São só 6 meses. São só né? 6 meses. Mas é possível. Eu falo para as pessoas que mesmo que você Mas não tenha... Mas não fica, né? Passou 6 meses, tem de voltar. Tem que voltar. Tem que voltar. Assim como o visto de trabalho, porque ele não é permanente. Então, a empresa fornece para você 2 anos de visto, de contrato de trabalho, depois desse período Lá você também precisa tem aquela história voltar. de casa com o inglês e tal, que nem nos Estados Unidos eles pagam para a pessoa. Muito. Tem? Muito. É um mercado muito grande que gira muito dinheiro, o casamento, né? Nos Estados Unidos a gente muito sabe mais. que a pessoa casa, sei lá, custa não sei quantos $1.000, dá para casar e tal, finge que mora numa casa até, né? E para poder ter o Teu direito, né? Isso. A mesma coisa, acontece a mesma coisa. Antigamente o mercado era muito maior quando os europeus tinham livre acesso ao Reino Unido, né? Então, existiam mais nacionalidades dispostas a vender. Hoje, a pessoa precisa ter um settlement, né? Ter uma residência permanente lá. É difícil tirar o visto para ir passear? Não. Não. Desde 8 de janeiro desse ano é preciso agora uma autorização de viagens que antes não tinha isso. Então, antigamente você podia... Para a Europa toda, né? Assim, em alguns lugares precisa de visto, mas ficou mais difícil agora, né? Ficou mais difícil. Então, para o Reino Unido não você precisa dessa autorização eletrônica de viagem, senão você não embarca mais. Então, a companhia aérea aqui no Brasil não te deixa embarcar. Qual é o... Chama ETA. Não, quais são os critérios que eles usam para saber quem vai e quem não vai? Então, o ETA hoje é só essa autorização que você precisa preencher com seus dados, data da sua viagem, motivo da sua viagem, paga uma taxa de 10 libras hoje, e mesmo assim não te isenta de passar na imigração lá. É só para o governo ter digitalizado isso, que antigamente eles não tinham, eles dependiam que as companhias aéreas mandassem essa lista das pessoas que estão no voo. Hoje não, você precisa com antecedência fazer essa autorização eletrônica de viagens. Quanto está um salário mínimo?
11,44 por hora, porque lá é por hora, né? Diferente do nosso salário mínimo aqui, que o valor é Quantas por horas mês. a pessoa trabalha, É livre. geralmente? É livre, Os contratos são mas 0 horas, mas você... mais ou menos assim, eu diria que em torno de 1.600, 1.700 libras o mês, se for o mínimo. Tá, uma média. E essa pessoa, ela vive bem com isso? Digo Razoável, assim, né? é razoável que eu Razoável. falo assim, aqui no Brasil passa fome, eu quero dizer, É. né, lá a pessoa mora, come, veste? Mora, come e veste. Muitas pessoas, para economizar esse dinheiro, porque muitos imigrantes querem, é óbvio, fazer a vida no seu país de origem, querem mandar dinheiro para o seu Isso, país de querem origem. guardar. Tem essa cultura na Inglaterra de casas compartilhadas, que é a melhor forma Tem de você bastante? conseguir economizar. Quase 50% dos imigrantes vivem dessa forma, né? Compartilhando, porque Mais o de uma aluguel... família dentro de uma casa. Mais de uma família dentro de uma casa. Quando eu cheguei na Para nós Inglaterra... é meio muito impensável, estranho. né? Aham. Eu dividi casa com mais 12 pessoas, de várias Você e nacionalidades. seu marido? Eu e meu marido. E como é que era? É, Como é que é essa experiência? é diferente. É diferente. Eu acho que é um momento de você realmente experimentar paciência, respeito com o próximo, porque são várias culturas Vocês vão diferentes. dividir o quê? Uma geladeira, vai dividir fogão, Fogão, cozinha, cozinha, banheiro. banheiro. Nossa, acho que o pior é o banheiro. O pior é o banheiro. Né? É. Ainda mais que a gente tem eu não estou dizendo que o europeu seja sujo ou porco, uma coisa assim, mas a gente é mais... O brasileiro é mais limpo, não é? Muito mais, muito Né? mais. Eu Então- convivi com diversas nacionalidades. Aham. E nós... O problema é o banheiro. o banheiro. Eu imaginei. É uma experiência difícil, né? Aham. Difícil. Mas eu sempre tirei tudo como lição, como aprendizado. Eu sempre encarei tudo como, poxa, eu quero aproveitar esse momento que eu tô tendo aqui, por mais difícil que ele seja, alguma lição eu vou ter que tirar Televisão disso. compartilhada, tudo compartilhado? Não, porque no seu quarto Cada um você tem tinha a sua. a tua, tá? No quarto você É, tinha a tua e tal. Eu tinha a minha no quarto, então Aham. só compartilhava o banheiro, mas foi uma experiência, não durou um ano. Tá. E aí a minha próxima casa, depois que acabou meu contrato, eu já fui pra uma com que meu quarto tinha banheiro. Aham. Muito caro o aluguel? O aluguel é muito caro, muito caro. Eu acho que Então essas pessoas metade que do vão para salário... guardar dinheiro, eles têm que morar nessas A residências maioria faz compartilhadas. isso. Tem pessoas há anos vivendo dessa forma. Aham. Há anos. Ah. Porque além de ser muito Ou você caro... pega 3, 4 pessoas, sei lá, não precisa ser É. tanto e tal, né? Ou assim, solteiro principalmente. O processo de alugar uma casa, ela também é diferente daqui do Brasil. Ah, é? É muito mais complicado. Mais Então eles complicado? pedem muitas referências. E quem é recém-chegado, você não tem como comprovar. Você não tem olerite Você não ainda, tem né? fonte de Você não tem renda, fonte de exatamente. renda. Então é difícil você conseguir comprovar Precisa essas de fiador coisas. também? Precisa de fiador. Ah. Então, quem recém-chegado, você ainda não Você não construiu nada no país. Aham. Então, a primeira porta que a gente procura porque eu preciso de um comprovante de endereço para conseguir abrir uma conta no banco. Aham. E aí eu não consigo, por exemplo, fazer um cadastro no sistema de saúde se eu não tiver um comprovante de residência. Aham. Então, de alguma forma, a primeira porta, assim, é você entrar para uma minha casa... sobrinha que mora lá na Inglaterra teve a inglesinha agora, em Que legal. novembro. Teve uma filha que agora tem tripla nacionalidade. Ela tem italiana, brasileira e inglesa, né? Então, ela teve filho lá. Eu não sei como é que é esse negócio, de quem tem filho lá, se pode ficar lá depois, não sei. Quem tem filho... Se ela não tem o settle, que é a residência permanente, quando o neném nasce, ele não é considerado inglês. Né? Ele é considerado brasileiro. Então, se Então ela tem... ela deve ter a residência permanente, Tem então. permanente. Pelo trabalho dela, né? Com certeza. Após Aham. 5 anos, você pode tirar a sua residência. Ah, Pode fazer tá. o processo de naturalização já. Ah, sim. Que teve algum caso que te marcou, não? Nossa, diversas coisas acontecem com a gente, né? Ah. Muitas coisas. Mas eu acho que a morte da rainha foi uma coisa que marcou muito. Acho que mundialmente, né? Mundialmente, Então, sim. Ela era muito amada, né? muito, muito. Muito amada. E foi impressionante. Eu acompanhei E o assim, funeral durante os 10 uma monarca dias. muito, além de ser muito amada, uma monarca muito correta, né? Assim, É. muito rígida porque tinha que ser, né? Entendeu? E muito amada pelos ingleses, né? E quem acompanhou toda a trajetória da família real, né, desde que ela se tornou rainha, viu toda a mudança de um país sobre um reinado onde ela estava, né, acima da monarquia. Então, o respeito de todos era muito grande por ela, né? Então, a Inglaterra mexeu muito com tudo que aconteceu tudo de uma vez. A gente fala assim que, nossa, viraram a Inglaterra ao avesso, porque foi morte da rainha, foi pandemia, foi Brexit, tudo junto, né? Então, o país deu uma reviravolta, assim, total. E acompanhar esse funeral durante os 10 dias foi muito interessante, porque
porque eu tive a possibilidade de ver isso de perto, né? Uhum. Então eu fiquei em vários lugares. Para eles foi perder um ente querido, né? Foi. Desde da hora que anunciaram a morte dela, eu fui para o Palácio de Buckingham. Eu fiz toda a cobertura para Record, né, durante os 10 dias do funeral. E eu entrava ao vivo dali. Depois eu fui para o outro palácio onde ela tinha morrido, na Escócia. Depois eu fui para Windsor, que era onde ela ia ser enterrada. E a comoção, as pessoas vindo de diversos países para presenciar isso, para prestar uma última homenagem, trazendo flores, velas, mostrava o quanto ela era querida não só, né, pelos ingleses. Então todos os países da Commonwealth. Eu acho que ela era mundialmente querida, assim, não só querida e respeitada, né? Ela era muito respeitada. Muito respeitada. Né? Até pelas atitudes, né? Porque assim, o que você falou, ela mudou a Inglaterra, né? Mudou completamente. E ter esse respeito que ela tinha pelos líderes de outros países também. Muito respeitada. Né? Muito respeitada. Né? Então eu sempre acompanhei nos jornais, ela ia fazer visita nos outros países. Tinha uma postura impecável, né? Muito. Tinha uma postura ela impecável. É muito direta e muito direita, né, nas atitudes dela. E isso mostrou durante o funeral o quanto ela era respeitada e amada, assim. Então foi uma experiência muito marcante que eu tive de vivenciar isso de perto, né? Foi muito bacana. Triste, mas foi muito legal. Foi bem triste, bem triste, né? A gente meio pensava, nossa, a rainha vai ser eterna. Exatamente. Foi o ano, um ano antes, acho que foi no mesmo ano. A gente que não é inglês pensava assim, eu não quero ver a Inglaterra sem a Rainha Elizabeth, né? Não gostaria de ver, mas não tem como, né? E acho que foi no mesmo ano mesmo, em junho, eu fiz a cobertura também do jubileu, dos 70 anos de reinado dela. Isso. E depois o funeral foi muito perto, setembro, né? Foi muito perto. E eu vou falar uma coisa por mim, né? Eu não acho que o Charles nasceu para ser rei, e por isso eu vou te fazer essa pergunta. Como é que está na Inglaterra, como é que ele está sendo visto na Inglaterra? As pessoas gostam dele? A monarquia morreu na Inglaterra, quando ela se foi. Então, essa sensação que a gente tem. Então, a gente percebe com os números de visitantes hoje na frente do Palácio de Buckingham. Diminuiu muito. Diminuiu muito, porque as pessoas iam lá para tentar ver a rainha. Uhum. Né? Então, elas queriam, nem que fosse ela estivesse na sacadinha lá para dar um tchau. Então, as pessoas, mesmo sabendo às vezes que ela não estava lá, né, que ela estava no Windsor, que era onde ela mais ficava. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa. E hoje, a família real sempre foi motivo de muito paparazzi, né? Então, todos os dias tem alguma notícia retratando a família real de alguma coisa. Então, os canais de fofoca, os tabloides. Então, a família real é muito perseguida lá por isso. E hoje se falam mais no William e na Kate, e o Charles não tocam no assunto. Vira e mexe uma fofoquinha ou outra por causa da mulher, né? Hoje, a rainha consorte, a Camila... O inglês gosta dela? Não, ninguém. Nem dela e nem dele. Né, nem dela e nem dele, para falar a verdade, né? Tem que ser aquela... eu não sei, a gente que é de fora, a gente tem aquela... como é que eu posso dizer? Uma dorzinha, assim, uma coisa pela Diana. Pela Diana. É né? Exatamente esse sentimento. Então, a gente pensa, puxa, né, esse sentimento que eles têm? O mesmo. Como essa moça sofreu, né? Entendeu? Na mão do Charles. Tá? Ela casou com 19 anos, com um cara que já tinha uma amante e tal. Foram muitas afrontas. E falando na linguagem da internet, quando o cancelamento do Charles veio quando descobriram a traição, né, da Diana. Então, desde aquela época, eu acho que ele perdeu... Dele, né? Não, perdeu o respeito que as pessoas tinham pela família real. Ele não se deu, né? Não. E não se deu ao respeito. E assim, ele... não sei. Hoje, me parece... pelas que você vê também coisas que vazam, que pode ser fofoca e tal, ele não tem aquela finesse da rainha, né? Não é? Exatamente. Disse que a rainha tratava muito bem os funcionários, todo mundo, disse que não é assim com ele, né? Mas, enfim, eu tô aqui colocando um sentimento meu, tá? E é o sentimento de lá, eu sempre converso muito com as pessoas para saber. E os próprios ingleses nunca foram muito a favor da monarquia como nós temos essa visão. Né? Então, a maioria dos ingleses que eu converso lá, quando eu pergunto sobre a família real, eles falam que para eles isso não importa, é somente para tirar dinheiro. Né? Então, eles nunca tiveram essa devoção que eu acho que nós brasileiros temos com a rainha.
de falar, nossa, é a rainha, né? Então as pessoas vão lá, querem passear. Eu tenho um amigo, por exemplo, que nunca foi Quer no tirar Palácio de foto em frente Buckingham. quer Ele tirar falava, foto em nossa, frente que besteira. Nós que moramos aqui não fazemos esse tipo de coisa. Né? Então eu tinha muito essa visão de que todo mundo gostava muito. Né? Tem os que Então, gostam. essa coisa de que o turismo Gerou. o turismo através da monarquia, por causa da monarquia, trazia muito dinheiro para a Inglaterra, porque aí eles gastam muito, porque eles gastam muito. Gastam né? muito. E aí dizia-se, a contrapartida é o turismo. Hoje não é mais assim. Não, não. Ainda tem todo o charme, né? Londres ainda tem um nome muito grande. É engraçado até falar, porque eu estive agora no final do ano. Isso fica mais no William e na Kate. Hoje muito mais no Ilha Kate. Mas a visão que as pessoas têm de Londres, do nome Londres, é muito engraçado porque eu estive em Dubai no final do ano e as pessoas perguntaram, de onde você é, onde você mora? E quando eu falava que eu morava em Londres, e olha que eu achei Dubai o máximo. E as pessoas falavam assim, nossa, em Londres, como é que é lá? Né? Porque tem essa visão. Acho que tem um por causa do turismo muito grande, tem um glamour né? muito grande. Né? Então nós temos o coração financeiro do mundo, dizem que é Londres. Né? Muito maior do que os Estados Unidos, por exemplo. Então uma moeda muito forte, o desejo das pessoas de viverem lá, a questão do networking, das empresas, os escritórios de todos os bancos de todo o mundo está em Londres. Né? Então quando... A Inglaterra sempre vai ser a Inglaterra, Londres sempre vai ser Londres, independente de se houver monarquia ou não. Ou não. Né? Então ela conseguiu construir isso. E eu acho que a rainha aflorava muito mais isso. Por ter essa questão ainda histórica, atraía muito mais, né, os olhares das pessoas para a Inglaterra, por causa da monarquia. Foi bom para a Inglaterra o Brexit? Não, eles se arrependem muito. Se arrependem muito. Mas não tem volta. Não tem volta. Hoje, o Partido Trabalhista, né, que está no poder desde junho, ele está tentando não voltar para a União Europeia, porque isso não é mais possível, mas fazer alguns acordos comerciais para que não custe tão caro, porque a Inglaterra não produz nada além de batata. Né? Então, hoje, tudo que nós consumimos na Inglaterra é fruto de importação. Então, aí, economicamente, foi um tiro no pé. Foi um tiro no pé. Foi um tiro no pé. E para a questão imigratória também. Né? A questão imigratória hoje é o maior desafio do Partido Trabalhista. E eles querem diminuir o número de imigração líquida. Não só as pessoas que entram lá no Reino Unido de forma ilegal, mas o número de pessoas... Entram muitos ilegais. Isso sem falar as pessoas como nós brasileiros que vamos lá porque nós podemos passear e não retornam. Né? Então eles ficam em situação irregular. Certo. Mas as pessoas que já entram e aí vão lá trabalhar de forma... nos subempregos. No subemprego. Mas o número, por exemplo, exorbitante dos primeiros 3 meses do ano passado, se eu não me engano, chegaram a mais de 175 mil imigrantes ilegais que vieram do Canal da Mancha. Quando você fala nesse número de brasileiros que tem lá, que são brasileiros, que tem só a cidadania brasileira, os ilegais estão computados? Não estão computados. Não estão porque computados. Eles entram como turista. Né? Então não tem a saída. Então eles não estão computados. Não estão computados então, por isso que o nosso número pode ser muito maior do que o previsto. Com certeza deve ser, né? Muito maior. E o que você diria para quem está querendo ir para lá? Eu sempre digo que acredite no sonho, né? E tenha objetivo. Porque é difícil, não é um caminho fácil. Né? Uma mudança para um outro país, são culturas diferentes, o clima também é muito diferente. Mas se você tem um objetivo muito claro do porquê que você quer fazer isso, vale a pena tentar. Uma cultura totalmente diferente, muito diferente. Né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é que você está indo para uma cultura totalmente diferente da sua. Você vai se acostumar a isso? Né? Você vai respeitar isso? Né? Então, eu acho que é uma coisa que tem de se pensar muito. Tem também, muito. Né? Porque as pessoas acham que é super simples. É super simples. E o dia a dia não é. Né? Os desafios são muitos. E justamente por Qual isso... Qual é o maior desafio? Eu acho que a língua. Eu acho que a língua é o maior desafio. Porque, como eu te disse, você não tem autonomia para ser quem você é. Né? Então, eu não podia falar da forma que eu gosto de falar. Eu não podia brincar da forma que eu gosto. Né? De me sentir eu mesma. Porque tem essa barreira. Então, isso que eu ia te perguntar. Nós somos muito expansivos. Nós somos muito calorosos, né? O brasileiro, ele é sinestésico. Ele toca, né? Como é que os brasileiros são vistos?
Eu acho que depende, viu, Mônica, da classe social com quem você se relaciona. Uhum. Eu sempre, hoje em dia, trabalhando muito mais com a comunidade brasileira, eu percebi que a comunidade brasileira, ela é muito... vive em comunidade. É difícil a comunidade se abrir para outras amizades. Eles estão sempre muito concentrados. Então, os brasileiros só comem em restaurantes brasileiros, só frequentam supermercados brasileiros, só vão em festas ou shows de brasileiros. Então, eu sempre falo para as pessoas... Uma forma de sofrer menos, né? Eu acho que de comodismo, porque é menos difícil quando se você está adaptar. com seu grupo Mas ali. você vai ter que, digamos assim, você vai ter que frequentar outros lugares, entendeu? É que eu sei por causa do objetivo. Digamos assim, o latino, né? Porque pensa assim, muito brasileiro, por exemplo, o latino e tal. Como é que o brasileiro é visto lá? Ele é bem visto ou é mal visto? É bem visto. Todas as pessoas com quem eu conversei, com quem eu trabalho, eu já tenho muitos amigos que não são brasileiros. Porque há muitos lugares onde ele é mal visto, né? Lá não. Lá não. Geralmente as pessoas gostam muito dos brasileiros justamente por isso, né? Porque nós somos mais calorosos, expansivos nós somos expansivos. E pensando em Londres, do tamanho do tanto de miscigenação que tem, né? Então não... Eu sofri muito mais preconceito em Portugal do que em Londres, por exemplo. Portugal, eles odeiam os brasileiros. Nunca me senti discriminada. Mesmo sem falar o inglês. Né? Para todas as pessoas que eu trabalhei, sempre foram muito pacientes, né? Sempre ficaram surpresas, principalmente para falar do que eu fazia no Brasil. São muito educados? Foram extremamente... Os ingleses são extremamente educados. Extremamente educados. E a gente tem mais problemas com outras culturas que não são tão educadas quanto os ingleses, mas os ingleses extremamente educados. Polidos. Muito. Cíntia, muito obrigada eu por que ter agradeço. participado. Nossa, você... mas fala, vamos repetir. O canal é na Vibe, não é isso? Chama Na Vibe no YouTube. Você tem, assim, algum horário específico, assim, de live, alguma coisa? Geralmente, às segundas ou quintas, às 8 da noite. Às 8 da noite, horário de UK, né? Aqui seriam 4 da tarde. Aqui no Brasil. E quintas... às 4 da tarde. E United Kingdom seria, ou seja, Inglaterra seria às 8 da noite. E o app? Conecta 55. Conecta 55. Isso. Né? Mesmo que você for para passear e quiser saber de serviços, Conecta 55. Isso. Né, querida? Muito obrigada. Eu que agradeço, Mônica. Obrigada pela oportunidade. E para vocês, um beijo no coração e até a semana que vem com mais um Histórias.